Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Expresso.com e hoje com uma convidada maravilhosa. Mas antes de fazer as devidas apresentações, a gente precisa fazer os nossos agradecimentos especiais aos nossos parceiros, sempre aqui com a gente no Expresso.com. Primeiramente, Fala Litoral Produções, esse estúdio que nos recebe há praticamente 3 anos e que tem um local perfeito para você que deseja fazer o seu conteúdo digital, seja ele um podcast, um curso online ou uma aula, até mesmo se você quiser fazer uma aula online, por exemplo, eles têm o espaço aqui ideal para você. Caso você não queira vir até o estúdio, você pode entrar em contato com Fala Litoral Produções e agendar que eles também vão até você fazer as gravações. Às vezes você tem o seu próprio espaço, gosta do seu cantinho e é ali que você quer gravar o seu curso, chama o pessoal que eles vão até você. Um agradecimento também muito especial à GED Nutrition, essa marca de suplementos que conquistou o nosso coração e que faz realmente resultado no seu dia a dia. Você que treina ou que simplesmente quer ter mais disposição, mais força, conte com GED Nutrition. Suplementos, creatina, whey protein, tudo que você precisar aí para aumentar a sua alta performance, você pode buscar lá no site da GED Nutrition e vai lá que a gente também tem 10% de desconto. É só você digitar lá na hora de fazer a sua compra, no cupom de desconto, coloca Expresso10, que você já garante 10% de desconto também com o pessoal da GED Nutrition. E um último agradecimento, mas não menos importante, ao Grupo Uptime, que tira da sua cabeça toda a parte burocrática da sua empresa. Se você precisa de alguém que te dê esse suporte na sua empresa, uma contabilidade, ou então na sua gestão do condomínio, se você é síndico, conte com o Grupo Uptime, aqui de Balneário Camboriú, que você vai ter esse suporte, tanto na sua empresa quanto no seu condomínio. Agora sim, vamos às apresentações. Hoje a gente está com uma especialista na área estética. Mais precisamente, ela é biomédica e também especialista na área de harmonização facial e tricologia. A gente vai entender um pouquinho melhor desse mundo, mas só para você saber, ela empreende há praticamente 10 anos. Tá nessa área também há praticamente 10 anos. Ela vai explicar um pouco melhor sobre isso pra gente. E também ingressou no digital e já tá sentindo conversão no digital de clientes há algum tempo. Vamos entender melhor um pouco com ela, Victoria Zucchi. Seja muito bem-vinda ao nosso Expresso.com. Ai, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Faltou alguma coisa aí na sua apresentação? Explica pra gente quem é Victoria Zucchi. Bom, Victoria Zucchi, sou formada há praticamente 10 anos. E agora, há 3 anos, eu consegui abrir a minha empresa. Até então, eu não era mais CLT, mas eu trabalhava atendendo em outras clínicas. Então, foi muito bom esse período para eu conseguir ter essa experiência, inclusive de abrir a clínica para outra pessoa também, que foi o que me deu esse empurrãozinho a empreender, porque, de fato, é muito louco empreender, né? Eu sei! E a gente precisa, às vezes, de um empurrãozinho da vida para criar essa coragem, porque muitas vezes ficar na zona de conforto, né, atendendo em outros espaços, é muito mais fácil, digamos assim, né? Isso mesmo. Ainda mais sendo sozinha, porque eu sou sozinha, né? Não tenho uma sócia, nada disso. Então, foi uma grande aventura, mas tem dado certo, porque quando a gente trabalha para nós mesmos, eu sou bem defensora nesse sentido. Às vezes, a gente até ganha mais trabalhando para outra pessoa no início, né? Sim. Mas a gente acaba tendo mais reconhecimento interno mesmo, em fazer algo que é nosso. Superação, né? E saber que vai lá, faz. Dar a cara a tapa. E consegue, Uhum. sabe que consegue, apesar de não ser fácil. Porque leva um Muitos tempo para ter desafios, retorno. Né? Isso, e justamente assim, além de levar um tempo de ter retorno, você precisa sair da zona de conforto, porque não é só a sua especialidade. Então, hoje, a minha especialização é ser profissional da área da harmonização e tricologia. Mas, tendo uma clínica, eu preciso
entender um pouco sobre contabilidade, mesmo tendo uma contabilidade, entender um pouco sobre contratos, sobre gestão de pessoas, sobre pedidos, sobre financeiro, então até sobre limpeza, muitas sobre vezes, marketing. né? Marketing, muito sobre marketing. Isso é uma coisa que a faculdade não nos ensina dentro da área da saúde. Nem empreender, nem nada, né? Nem a se posicionar no mercado. Então, isso é uma coisa que você tem que desenvolver com o tempo. Eu percebo muito isso, assim. A faculdade, ela realmente ensina a parte técnica daquela especialização. Isso. Mas a vida mostra outra coisa, principalmente quando parte para esse lado do empreendedorismo, né? Exato. Então, quais que você enxerga, assim, que foram as maiores dificuldades, principalmente nesse início? Como é que foi para você? Há 10 anos você está nessa área. Depois saiu do CLT e há 3 anos, né, vem 3. empreendendo. Né? Eu até falei 10 anos antes, mas eu acho que estava na área há 10 anos e há 3 anos empreendendo. Mas como que foi? Quais foram as principais barreiras que você enfrentou e o que te manteve firme no propósito? Tá, vamos lá. Eu acho que, assim, o marketing é o primeiro, porque a gente precisa largar a mão da perfeição para conseguir se posicionar. Então, muitas vezes a gente vai postar um conteúdo que algumas pessoas não vão gostar, ou que a gente não vai se achar tão bonita, né? Ou que a gente não falou tão bem, mas a gente precisa abrir mão desse controle, dessa perfeição, para conseguir se posicionar, porque a gente precisa estar postando com uma frequência mais elevada, né? E para ter essa entrega desse conteúdo, eu ainda peco um pouco com isso. Eu ainda estou ainda no se processo, sente perfeccionista em alguns momentos? Muito. E além disso, eu acho que a parte de gestão financeira, que é mais complexa, porque a gente tem que fazer pedido, tem que organizar, tem toda a parte burocrática de vigilância sanitária dentro da área da saúde. Então, isso é uma coisa bem desafiadora. E eu acho que se posicionar com essência também, que foi um assunto que a gente conversou um pouco ontem, né? Sim, dentro da área da estética, a gente tem um padrão de comportamento, digamos assim, e eu sempre fui muito fora desse padrão, tanto nos meus gostos, no meu estilo de vida. Então, eu enfrentei muito essa dificuldade de como eu poderia me posicionar para atrair a pessoa certa para minha clínica, mas que também entendesse a minha essência, a minha identidade e que eu conseguisse trazer isso pelo marketing. Então, sem ser mal interpretada, digamos assim. Exatamente. Para quem não sabe, eu estive com vocês, né? Contigo e com a Luz, lá na clínica, vendo justamente uma parte estratégica para a palestra. E eu consegui entender muito essa essência. Eu acho que é muito interessante, já que a gente já tocou nesse ponto, já vamos trazer aqui na conversa. Tá. É muito interessante perceber isso, por quê? Porque quando a gente fala de uma clínica de estética, quando a gente fala de harmonização, por exemplo, principalmente, né? A gente pensa na clínica que vai lá e vai te moldar a ser mais uma pessoa igual a todas as outras que passaram pelo procedimento estético. Sim. Né? Aí, vou lá fazer a harmonização, vou sair com o rosto quadrado, não sei o quê. A gente já imagina isso. E eu percebi que tu vem com uma pegada totalmente diferente. E isso eu achei incrível. E eu quero entender nessa construção. Pode contar pra gente, assim, abrir mais um pouco o leque de qual que é o teu olhar. Quem é a Vicky? Por que você teve esse medo? E como a gente conseguiu trazer esse posicionamento, que é tão importante e eu acho que realmente foge do que a gente acredita que é o comum num procedimento estético de harmonização. Tá, vamos lá. Bastante coisa. Se tu esquecer alguma coisa, eu retomo a pergunta. Tá. Eu acho que começar pelo espaço, que foi muito engraçado, porque quando eu fazia faculdade, a gente teve uma matéria, que agora eu não me recordo o nome, mas era para montar a sua primeira empresa. Foi a única matéria que a gente teve, era uma eletiva da faculdade. E eu fiz na mão o sonho de uma empresa, digamos assim. Naquela época, eu queria ser perita criminal. Porque, para começar a conversa. Porque não tinha, na minha cabeça, nada a ver eu seguir para a área da estética. Porque eu via esse estereótipo das mulheres que seguiam para a área da estética
e eu pensava que eu não me encaixava. Mas isso você tava já na biomedicina? Tava, na faculdade. Tá. E aí, o meu sonho era ser perita criminal. E eu fiz essa empresa e tal, e eu guardei esse caderno. Eu não sei como, quando eu fui abrir a empresa, eu encontrei esse caderno. E aí, nesse caderno, tinha literalmente o desenho de tudo que eu imaginava, mas que eu ainda pensava do que eu queria no meu espaço. Então, luz natural, ser um espaço de esquina, muita planta, trazer essas coisas mais holísticas. Então, se entrar na clínica, tem muitos livros, inclusive falando de psicossomática, de como o nosso corpo responde porque, por exemplo, a nossa pele, quando a gente tem acne, muitas vezes ela está respondendo ao estresse, cabelo caindo, tem muito da psicossomática. Então, tem vários aspectos, várias patologias, várias coisas que a gente trata na clínica que a gente precisa olhar o ser humano como um todo. Uhum. E aí veio o meu lema, que é além da estética. Porque nunca é só sobre estética, né? E aí eu fiz uma pintura muito linda, toda de plantas. Eu deixei a artista se expressar, mas eu falei para ela que eu queria expressar o ciclo da vida. Então, o nome da pintura é Ciclos, porque ela representa o nosso nascimento, o nosso amadurecimento, nós murchando, né? Então, no envelhecimento, que a gente vai ficando menor, digamos assim, em todos os aspectos anatômicos. Sim. E depois morrendo, né? Que é o ciclo da vida. Então, aquele desenho que a gente tem ali em cima, aquela arte, representa isso. Eu preciso voltar lá. Uhum. Pra prestar Pra atenção observar. nessa pintura. Eu até coloquei uma plaquinha, assim, falando sobre, né? Porque é exatamente sobre isso. E aí eu pensei em trazer a minha essência, que é aquilo que tu me perguntou ali, quem é a Vicky? Eu gosto muito de montanha, eu gosto muito de natureza, eu gosto muito de esportes radicais. Então... De acampar e ficar desapegado do mundo. Desapegado do mundo. Passar fome. Eu gosto de passar fome, eu gosto de estar no meio do mato. Claro, pra valorizar o que a gente tem aqui, Sim. né? Porque a gente vive em uma vida em que a gente, inclusive as redes sociais são isso, comparação, e a gente vive numa vida em que a gente esquece de dar valor pro mínimo, que é, às vezes, uma água quente, um gás, uma luz. Aqui ficou meio motivacional, mas é verdade. Mas é isso. Porque a gente esquece. Então, eu gosto de me colocar em situações que me tirem essas coisas, para eu lembrar da minha essência. E do que é importante valorizar. Porque às vezes a gente fica tão pega em problemas, como é que eu vou resolver isso? Ou pensando no futuro, aquela ansiedade. E a gente não olha para o que a gente tem. A gente não é grato, que é um dos As da autoestima. Que a gente falou Exatamente. ontem, né? A gratidão do que a gente tem. Então, essas situações me colocam nesse lugar. Inclusive, por exemplo, o paraquedismo, que eu gosto muito. É uma sensação de, será que eu... Assim, por mais que é um esporte muito seguro, mas é sempre aquela dúvida, será que eu vou conseguir? Né? Que é bem extremo. E aí, quando tu consegue, tu se sente invencível. Olha só o que eu fiz. Olha o que eu consegui. Eu saltei de um avião. O que eu posso mais fazer na minha vida, sabe? Essa sensação. Então, eu gosto muito disso. Mas, obviamente... Você foi sozinha? Muitas vezes. Você saltou muitas vezes de avião? Sim. A naturalidade que ela fala. Que bom. Depois a gente entra um pouco mais nesse assunto aventureiro aí também. Eu gosto muito. E aí, o que aconteceu, né? Enfim, retomando ali a ideia da clínica, eu queria trazer isso. Então, os meus pegadores são montanhazinhas. O abridor da porta de baixo é uma mãozinha, porque eu gosto muito do yoga. Então, eu tentei trazer isso. E o meu atendimento, ele vai para esse lado. Então, eu não tenho uma recepção. Já escolhi não ter, para ter esse contato íntimo com a paciente e criar realmente um relacionamento. Então, se for ver as avaliações do Google ou da clínica, eu sou muito orgulhosa porque é difícil eu pedir, mas as pessoas comentam e falam muito sobre energia, a energia da clínica. Eu nunca vi uma clínica de estética que as principais palavras no Google sejam energia. Que legal. Então, eu sinto que eu consegui transmitir isso e eu me mantive firme no meu propósito. Então, eu já recusei paciente, indiquei para colegas que seguiam aquele ritmo, né? Eu falo assim, eu nunca vendi um ticket extremamente alto, como quando a gente vai em congressos ou
reuniões dos nossos representantes, tem pessoas que falam que vendem. Eu nunca fui essa profissional. Eu nunca fiz um orçamento enorme e passei para uma paciente, porque eu não acredito. Agora, vamos destrinchar um pouco disso aqui que você está falando. Quando a gente fala de estética, todos os detalhes, os procedimentos são mais custosos, porque o valor do produto que você vai colocar também, mais claro. o serviço, é algo que tem um estudo, custo. né? Tem toda uma coisa envolvida. Só que quando você traz, aí a gente pode trazer um exemplo ali, que até você citou para mim ontem, de quando você fala de um valor alto, né? Um high ticket para quem tá falando de clínica de estética, é seus 50 mil. 50 mil. É metade de um carro, praticamente, que você deixa ali para procedimentos estéticos. Isso quer dizer o quê? Que a pessoa vai fazer muita coisa. Geralmente o que acontece é um plano de tratamento, né? Então, por exemplo, um preenchimento de glúteo é uma coisa cara, né? Tem que colocar uma quantidade alta e tem que fazer um bioestimulação. É isso que as pessoas não entendem, às vezes, quando procuram uma clínica. Mesmo a gente oferecendo o mínimo, no meu caso, eu preciso fazer um gerenciamento dessa pele antes até de um botox ou de um preenchimento. Se existe muita flacidez, não vai ficar bom colocar preenchimento ali. A gente precisa tratar essa pele e depois refinar com o preenchimento. Então, essa é a estética que eu acredito. Sim. É pouco no lugar certo. E Exato. quanto menos preenchimento, melhor. Exatamente. Porque acaba que, senão, a gente perde a nossa identidade. E aí é que tem o teu posicionamento muito claro, não só no atendimento, e provavelmente também conseguiu trazer isso para conseguindo trazer para o digital também, que é o fato de... Isso é o mais difícil. Eu imagino. Pessoalmente é muito fácil, porque é você. É muito fácil, né? Tu abraça, tu conversa, senta, escuta. Eu tenho umas cartinhas, a gente tira a cartinha, toma um café e aí sobe pro atendimento. Agora, nas redes sociais é muito difícil. É muito difícil. Eu acho, de fato, que eu não cheguei lá ainda. Mas tá no caminho, né? Na construção do posicionamento. Eu me pego vendo, assim, pensando... Inclusive, segunda-feira eu tive reunião com a menina do marketing e a gente estava conversando sobre isso. Eu falei, mas ainda não é. Não tem eu tanto assim aqui. Temos que melhorar. Mas tu sabe que esse começo do digital, ele realmente, a gente caminha meio às cegas, assim, é uma construção, como tu falou. A gente tem que se desapegar de muita coisa. E eu imagino que o desapego do perfeccionismo, para quem é da área de estética, seja maior ainda. Eu acredito que seja um desafio ainda maior. Porque você trabalha com estética, você trabalha com deixar o outro, não digo perfeito, mas o mais próximo da perfeição, seguindo os teus valores, né? Os teus princípios de deixar natural, mas possível. Porque a pessoa está confiando em ti esse trabalho de estética, né? E aí eu imagino que essa desconstrução para o digital seja muito grande, no teu caso. E aí, quando você traz isso... Você pensa nisso, é da mesma forma o trazer o posicionamento. Eu vou trazendo aos pouquinhos, eu vou vendo, eu vou aperfeiçoando aos poucos e não já o resultado ali, o post ali tá pronto, é isso, acabou. Não, né? Você vai lapidando, lapidando. É uma construção, aí posta 1, posta 2, posta 3, ainda não é, aí posta o 4, mas mesmo assim segue postando. Não dá pra deixar de postar. Como ou quando você começou a perceber que estar no digital realmente estava dando certo. E é por aí. Não tem como apenas hoje ter a clínica presencial. A gente tem que trabalhar em conjunto com o digital. Então, eu escutei uma vez, eu não sei se isso é verdade, mas que uma empresa, ela começa a andar mesmo com as suas próprias pernas em 5 anos, né? Então, eu tô pelo caminho ainda, não cheguei lá. Hoje, a maior parte, realmente, do público é indicação. Porém, o que eu vejo nas redes sociais, que eu comecei a me ater mais, principalmente nesse último ano, a conversão da venda. Então, alguém te indicou para mim, né? Então, foi lá, começou a seguir no Instagram e começou a namorar os meus resultados. Namorar, eu digo assim, né? Ficar olhando todo dia. Resultado, stories, ver se identifica comigo como profissional. Ver a prova social que tá lá. Porque eu acredito que o tipo de paciente que eu atraio, justamente pelo meu posicionamento, não é a paciente do exagero. Então, ela não tá buscando preço
e ela também não está buscando uma coisa desconectada. Tanto que por um período eu trabalhei em uma clínica que tinha uma secretária, tinha um pessoal para receber o paciente, tinha toda uma estrutura, assim, a clínica, sabe? Era uma clínica muito bonita. E as minhas pacientes que vieram de antes não gostaram. Porque não era eu. E essas mesmas pacientes que já vinham de antes seguem comigo na clínica. Olha. Então, vamos dizer assim, voltando ao tema, né? Indicou, elas ficam ali namorando. Então, story, prova social, resultado antes e depois. O que ela tá falando no Reels, né? E às vezes ela não tá precisando ainda do Botox. Então, ela tá ali, né? Todo dia vendo. Por isso a importância da constância. E aí, de repente, ela se olha no espelho e... acho que preciso de Botox. Acho que agora é a hora. Aquela lá que eu comecei a seguir. E aí, ela converte. Eu sei disso porque eu pergunto. Quando as clientes vêm, pessoas novas, né? Que eu não atendi ainda, eu pergunto, como é que tu me conheceu? E aí foi ou indicação, ou pelo Instagram, que elas procuram as palavras-chave. Então, é bem importante ter isso no perfil, né? Ou pela avaliação do Google. Olha que legal. E a minha avaliação do Google, ela não é patrocinada. Né? Até a gente estava conversando sobre isso, a questão financeira do investimento do marketing, né? Que é muito complexa. E ela não é patrocinada, mas ainda assim, ela tem muita avaliação. Então, mesmo com o patrocinado, as pessoas já estão entendendo que, às vezes, quem está em cima é patrocinada, mas não tem tanta avaliação. Então, segue descendo. Pra ver o que tem melhor avaliação. E ver a clínica com avaliação comentários, positiva. Né? Porque eu acredito que a pessoa que se surpreende mesmo com o resultado, se sente tão encantado assim, ao entrar na clínica e passar pelo procedimento contigo, ela vai deixar o comentário. Não é só aquelas 5 estrelinhas do Google. Ela vai comentar alguma coisa. E eu acho que é isso que provavelmente tem aí no teu Google, na avaliação. E aí, o que eu vejo, sabe, é que isso aí também vem do Google e depois vai seguir no Instagram. E aí lá aí converte. Bate sabe? o olho, namora. E eu acho que também tem a questão de o Instagram te possibilitar que a pessoa te conheça. Isso. E que daí traz esse relacionamento de confiança com a Vicky, não somente no trabalho da Vicky. Né? Exato. Porque é o público que eu busco, né? O público que se conecte comigo como essência. Então, eu lembro que no começo da minha carreira, eu trabalhava muito com óleos essenciais. Porque eu fiz uma formação em aromaterapia clínica. Eu gosto muito disso, sabe? Dessa área. Tanto que eu recebo... Outro dado engraçado é que na minha clínica eu escuto muito as pessoas desabafarem. E Faz terapeuta. Até pensei em fazer psicologia no passado. Me deu um surtinho ali, eu pensei, ainda tá. Vamos ver se, quem sabe, um dia. Mas nessa outra clínica que não tinha a minha essência, que era uma essência bem de clínica de estética mesmo, toda linda, padronizada, assim, aquele lustre, aquela coisa, sabe? As pessoas muito polidas no atendimento. Eu já não recebia tanto esses feedbacks, essas conversas mais profundas. Então, hoje eu sei quem é a filha da paciente, o que ela foi fazer, quando foi a aulinha, primeira aulinha da filha, porque elas vêm, elas me contam e eu escuto com atenção. Então, quando elas voltam, e aí, como é que foi a aulinha da fulana, da primeira aulinha de balé, ou como é que tá o teu cachorro? Sabe, coisas pequenas que eu acho que fazem a diferença. Que numa venda, eu não sei se você sabe, mas você já tá usando... É natural seu, mas são técnicas também de rapport e de se conectar com o outro. E te dizer que eu já tá fidelizando a tua venda. Eu já vendi falando de viagem. Olha só. De atrair pacientes que tinham esse estilo de vida parecido com o meu, que daí começou a acontecer naturalmente, e conversar sem querer sobre uma viagem. Se identificou tanto. Foi indo, quando viu, fechou. Gostei de ti, quero. É sobre gostar, né, também, não. Claro, a técnica, ela conta muito, né? A experiência conta muito, o estudo conta muito, mas no fundo, a gente também se conecta com pessoas. Exatamente, porque outras pessoas com conhecimento, com a expertise maior ou menor que a tua, enfim, estão ali à disposição. E no fim das contas, o que vai bater o martelo para fechar a venda é essa troca. É essa conexão, esse relacionamento que tu acabou criando com a pessoa, né? E tu sabe que uma grande dificuldade que eu sinto, eu acho que muitas
empreendedoras sentem também, provavelmente, é até onde ir mostrando a vida pessoal no Instagram profissional para não perder a credibilidade, né? Aquela autoridade. Mas também sem deixar aquilo muito robótico. Exatamente. Então, tem Como que você termo. trabalha isso hoje? Como que você encara isso no teu Instagram hoje? Porque ele é um Instagram que é teu, mas é da clínica, né? Ali o conteúdo e tudo mais. Você consegue ter esse equilíbrio? Porque na minha visão, eu acredito muito que você consegue expor a sua vida com limites. Isso. Com limites. Você não precisa, por exemplo, dar uma de Virgínia e expor os filhos e passeando e Não. tô lá e nesse nível de exposição. O que acontece é assim, primeiro eu abri um Instagram pra clínica. Então, eu só postava coisa da clínica. E isso não dava nenhum resultado. Não dava engajamento, nada. Bem ruim, assim. Porque não tinha uma pessoa por trás. Até tinha ali eu atendendo, as outras meninas que atendem comigo. Mas não era algo tão íntimo, né? Sim. Então, eu troquei o nome pro meu nome. E aí, a clínica em si não tem realmente um perfil profissional. Todo o conteúdo da clínica está ali, mas também tem minhas viagens, tem coisas nesse sentido. Então, o que eu tento fazer, que eu acho que é um pouco para botar limite, né? Eu exponho coisas da minha vida que conversem com a estética. Perfeito. Então, o esporte conversa com a estética, porque é uma coisa que eu falo para as minhas pacientes. Se você estiver sedentária, se você não se alimentar bem, se você não tomar água, né, o seu resultado não vai ser o mesmo, principalmente pensando em cabelo, né? Tem que ter um estilo, uma mudança de vida. Então, eu trago o meu estilo de vida para ajudar essas pacientes, né, no seu processo de melhoria. Né, de Até estilo porque de vida. comprova que o que você diz, você faz, né? Também. Então, alimentação, um prato bonito que eu cozinhei, saudável, treino, um pouco dos meus cachorros, mas assim, minha família, é bem difícil colocar, sabe? Eu tento deixar isso mais relacionamentos, algo mais escondido. Tá. E eu trago mais a minha realidade, a rotina, alguma coisa legal que eu tô fazendo no final de semana, esportes Legal. e viagens de uma maneira pincelada. Legal. É muito interessante isso, porque conversa super com o que a gente estava falando ontem também, na hora de organizar a estrutura da palestra, que onde o foco principal, apesar de trabalharmos com estética, a gente fala, quando se busca em estética, principalmente antes de procurar um procedimento, é olhar para a sua autoestima. Olhar para as suas feridas, olhar para o que não está bem ali, dentro da pessoa. E você trazendo esses outros pontos da tua vida, todos eles corroboram para elevar a tua autoestima. Uma viagem aumenta a tua autoestima. Sim. O esporte aumenta a tua autoestima. Até mesmo um relacionamento, com cautela. Não precisa expor tudo. Mas até mesmo mostrar a saúde do teu relacionamento também comprova essa questão da autoestima. Tudo é um reflexo de, no final das contas, ser quem você é e o que você faz, né? Tudo conversa, né? Não tem como a gente ser um personagem. É o que a gente estava conversando ontem também. Sobre... Chegou o momento, interrompendo bem rapidamente, do Lift. Já estava na geladeira, gelando rapidinho, e já fazemos o nosso agradecimento ao pessoal da Lift. Hoje temos o sabor cranberry limão e kiwi, goiaba e limão. Vicky, qual é o seu? Esse aqui. O vermelhinho. É o mais pedido de todos, tá? Eu vou ficar com o meu de kiwi, goiaba e limão, que é uma delícia. Só pra dar um gás aí no nosso papo. Um gás. É um energético, bem saudável, inclusive, já que a gente fala de saúde, né? Eu já ouvi falar, mas é a primeira vez que eu estou experimentando. Ó, o barulhinho. Experimentar. Um brinde primeiro. Um brinde. Bem bom. Delícia, né? Ele Não lembra... é doce. Não é doce. Ele, se eu não me engano, tem pouquinho... Nem sei se tem açúcar aqui. E cafeína natural. E cafeína natural. Ele é totalmente saudável. Se eu não me engano, Super ele não legal. tem zero açúcar. 15 calorias apenas.
E ele lembra o sabor de um chá com... Só que não um refrigerante, mas ele Isso. lembra muito o sabor de chá. De gás. É muito Muito bom. bom. Muito bom. Uhum. Mas vamos lá. Ontem a gente estava falando... Você estava comentando. Sobre essa questão da autoestima, dos 3 As que a gente conversou, né? Sim. E eu realmente vejo dessa maneira, assim, que a gente não pode ser um personagem. Então, a gente precisa pregar o que a gente pregar o que a gente... Fazer também o que a gente prega, né? Então, não adianta eu falar pra você que você tem que se alimentar saudável e eu comer fast food todo dia. Exato. Não faz sentido. Não faz sentido. Não faz. E então, eu tento no Instagram trazer isso, né? Mostrar que eu também faço. Sim. Sabe que uma curiosidade que eu tenho bastante em relação à clínica de estética é justamente isso. Uma vez eu fui num evento, e o evento era de comunicação, mas o palestrante lá, ele falou da seguinte forma. Antes de você fazer um procedimento estético, faça uma sessão de terapia. Faça pelo menos umas 3 sessões de terapia e você vai ver se você realmente quer ou não. Se persistir, beleza, vai lá, porque é cuidado e tudo mais. Se não, atenção. Assunto interessante. Vamos falar sobre isso. Inclusive, existem técnicas de venda que eu não utilizo na minha clínica que fala sobre isso, né? Tem muitos profissionais que eu conheço, que eu já conversei também, utilizam isso. Então, é assim, a paciente chega pedindo por um procedimento. Nessa técnica de venda, que pra mim desumaniza a coisa, eu te ofereço esse procedimento e eu te incentivo ao máximo a comprar naquele momento. Que você não levante e saia da clínica. Porque a tendência é diminuir o valor do orçamento quando essa pessoa vai embora, digamos assim. Por quê? Porque ela repensa. E porque se compra muito no emocional, né? Eu já não forço nada. Quando eu passo um orçamento, eu falo, tá aqui esse orçamento. Isso aqui tu pode fazer em 1 ano, se quiser, né? A gente pode ir indo espera alguns meses, faz outro, vamos devagar. E se não quiser mais fazer alguma coisa nesse processo, tá tudo bem. Não há necessidade. Então, aí que eu digo assim, como empreendedora, talvez não seja tão bom. Mas como ser humano, eu acredito 100% nisso, porque existe muito do impulso. Até cabelo é assim, né? Exato. De repente, sou morena, quero ser loira. O próprio cabeleireiro deveria até adotar, porque aí a pessoa se olha e às vezes não se gosta. Faz mecha, corta, curto, né? E sabe que já que você citou essa questão, tem também a questão do cuidado com o cabelo. Você consegue fazer uma transformação louca? Consegue, mas vai acabar com o teu cabelo. Por exemplo, estou com cabelo preto e quero ficar loira, ou sou loira e quero ficar com cabelo preto. Tem ali o teu cabelo loiro, ele resseca demais, ele muda completamente. Aí, geralmente, o que eles fazem? Vamos esperar crescer e aí depois tu pinta pra não deteriorar mais ainda o teu cabelo. Exato. E muitas vezes a pessoa quer só vender e não explica isso. Não, quero, porque daí a vende. pessoa pode desistir, né? Então, esse é o processo. E, de fato, eu recebo muitas pessoas que, ao conversar, por isso que eu pensei em fazer psicologia, eu percebo que existe uma falta muito grande de si dentro e ela tá tentando tampar um buraco com muitos procedimentos. Isso é geralmente quem quer muitos procedimentos. Quem quer a boquinha, um botoxinho aqui, uma boquinha ali, quer cuidar da pele, fazer uma limpeza, fazer um microagulhamento, um peeling. Não. Aí é cuidado, que é diferente. Um bioestimulador, quer tratar a flacidez, quer colocar um pouquinho de queixo para melhorar o perfil, porque o nariz incomoda, ou não tem tanto contorno facial, a papada incomoda, tá tudo bem. Eu não sou contra, né? Imagina, eu trabalho com isso. Não sou contra. Isso que a gente estava falando ontem sobre autoestima. Não tem problema a gente usar os artifícios que o mundo nos oferece. Mas também não precisa se transformar em outro ser humano. Tenho certeza que ela não vai se importar de eu citar o exemplo dela. A minha personal, ela já me comentou que ela é atleta biquíni, né? Então, ela teve todo o processo dela de preparo. E durante esse processo, ela sentiu... Eu não conhecia ela ainda, já faz um tempo. Ela sentiu um envelhecimento muito grande na face dela e muita flacidez.
E aí ela procurou, né, um profissional para realizar os procedimentos, enfim. E depois que ela desinchou do procedimento, ela sentiu que ficou demais. E ela teve que retirar. Olha só. Que ela não se reencontrou mais naquela face, naquele corpo que ela estava. Depois tu disse que desinchou do procedimento? Do procedimento. Caramba. E também do processo da preparação dela, Porque né? muda completamente, né? Isso que eu digo, assim, cada pessoa, um universo. Então, vai ter atleta. A atleta não quer ficar 2, 3 dias sem treinar. E precisa, né? Muitas vezes. Precisa. A pessoa que gosta de sol, de surfar, como eu também, né, gosto de surfar, do esporte, todas essas coisas, eu atendo muitas pessoas desse meio. Então, não quer deixar de ir pro sol. Então, a pele... Geralmente, quanto tempo a pessoa tem que ficar um pouco mais recolhida por causa do procedimento? Porque eu já fiz, né, botox e tudo mais, e geralmente é 2 dias, 1 dia ali, só no dia, depois eu já sigo. Botox, essas coisas assim. Tá. É no dia, assim, só o dia a gente pede. Aí se coloca um bumbum. Mas, não, daí já fica mais tempo. Ou se trata a pele, né? Então, peeling, microagulhamento, é pelo menos 15 dias sem exposição ao sol. Ah, tá, o sol. Ótimo. Tá. Então, quem gosta de fazer esportes ao ar livre, surf, corrida, daí já vai ficar 15 dias parado, já surta, tem que né? cuidar um pouco mais. E aí tem que ser mais realista, na hora da venda, inclusive. Falar pra pessoa, você vai conseguir cumprir? Exato. Até a gente vê isso no tratamento capilar, porque o tratamento capilar é como se fosse um cabo de guerra. Claro, quando não tem nenhuma doença envolvida, né, que a gente também faz esse tratamento, mas quando tem muito do estilo de vida, a pessoa ela tem que se comprometer em tentar melhorar. Porque senão é um cabo de guerra. A gente puxa de um lado, a pessoa puxa de outro. E puxa, e aí não dá o resultado que a gente busca. E aí ela cobra depois, porque pagou. Não deu o resultado que eu queria. Ou não teve o comprometimento com o número de sessões. Eu sempre falo, são 10 sessões. No intervalo de tantos dias. Você vai vir. Se a gente for começar, você precisa vir. Porque se parar no meio do caminho, não vamos ter resultado. O cabelo, ele demora para responder. Então, é toda essa construção que tem que ter essa... Até... Por isso, eu acho que eu nunca tive nenhum problema, assim. Porque a verdade é sempre o melhor caminho. Exato. A gente tá falando aqui de vários detalhes. Porque cada procedimento são detalhes diferentes. Sim. E você começou a sua empresa há 3 anos. Tem a sua clínica há 3 anos. Quando você abriu a empresa, você já tinha basicamente esquematizado... Por exemplo, tem que fazer o contrato disso, porque pode dar SBO, porque ele pode reclamar depois. Ou você foi aprendendo aos trancos e barrancos. Espera, fechou esse cliente, deixa eu fazer um contrato para ele agora. Ou muitas vezes fez contrato verbal, só falado, assim, e deixou. E não deu problema nenhum. A gente reza quando acontece isso, né? Esquece. Na verdade, eu tô passando por esse processo agora, inclusive, tá na minha formação. Não sei se tu sabe, mas isso tá na minha cabeça desde o começo. Putz, eu tenho que fazer o contrato com o pessoal, porque eu preciso disso, preciso formalizar. Sim. Tenho lá um contrato base, mas ainda não levei, nem todos assinaram, não levei lá na nossa formação. Como é a minha primeira turma de formação nesse estilo, a gente fica meio que fazendo no decorrer do caminho, né? Até acertar os eixos. E a gente reza pra não achar nenhum problema no caminho, mas dá certo. Como que foi pra você? Agora é eu que tô aprendendo contigo. O que aconteceu foi que, como eu tinha muito tempo em outras empresas, eu aprendi que eu precisava disso. Então, eu já tinha feito tudo isso. Inclusive, todos. Que a gente não tem só contrato de prestação de serviço, a gente tem termo de consentimento, termo de uso de imagem, termo... que a pessoa tem que assinar do pós-procedimento. Isso no mundo ideal do certo, né? Eles precisam ter todos esses papéis, inclusive, para dizer assim, olha, essa foi minha orientação do pós. Eu assino embaixo que eu vou cumprir. Porque senão fica aquela coisa assim, não, mas ela nem me avisou, sabe? E tem que ter. Tem que ter. Essa porque, garantia, às vezes, né? O bom é a gente nunca cruzar com essas pessoas. A gente espera que as pessoas sejam legais com a gente. Né? Mas que a gente nem entrega mundo, de tão bom coração, a gente espera esse retorno, né? E nem todo mundo tem esse coração. Então, por isso que a gente precisa ter esses documentos, que é o certo, né?
de maneira legal. Só que eu já tinha eles porque eu já tinha iniciado em outras clínicas e já tinha começado esse processo. Só o de prestação de serviço que eu contratei um advogado para fazer antes da minha, porque esse eu não tinha. Perfeito. Bom, vamos voltar um pouco para a tua clínica e os serviços, assim. O que vocês, hoje, na tua clínica, vocês oferecem? E o que tu vê que é a maior procura? É o capilar ou é a harmonização? Como é? O que você sente da clínica? Ou, na verdade, elas querem a terapia mesmo? É uma mistura, assim. A gente faz a parte de harmonização facial. Então, botox, preenchimento, bioestimulador, as tecnologias, né? Tanto de pele como para estímulo de colágeno. Nós fazemos alguns tratamentos no corpo também com essas tecnologias e com bioestimulador. Nós fazemos os tratamentos de pele, limpeza de pele, peeling, microagulhamento. Fazemos a parte de tratamento capilar. Mas, assim, hoje o forte da clínica é o tratamento capilar. Sabe que é tudo? É meio misturado, agora parando pra pensar. As demandas são bem... São bem divididas, assim. A Luz, que faz a parte de tratamento de pele, né, mesmo. Não sou eu. De o teu gerenciamento... foco é mais harmonização e cabelo? Tá, e o capilar. Mas, assim, pra mim, fica bem dividido. No dia, por exemplo, tem um cabelo, e daqui a pouco tem um botox, aí tem outro cabelo, aí de repente tem um lábio, aí de repente tem um bioestimulador, aí tem outro cabelo, sabe? É assim, bem misturadinho. E pra Luz, ela atende bastante essa parte de pele e também atende cabelo. Legal. Você tava comentando sobre Nutri? Temos. Tem também? São em quantas na clínica? 3. Vocês 3? Ai, que legal. Porque ela é pequenininha, né? Então, não, mas tu viu como ela é super aconchegante. Piquitica, assim. Tem 2 andares, mas ela tem uma sala embaixo e uma sala em cima. Então, a gente se divide. Às vezes, como eu tenho essa parte do burocrático pra fazer, eu não atendo. E também tem que ir no mercado, comprar produto de limpeza, comprar café, fazer pedido. Faço de casa, né? Exato. Fazer nota fiscal, que eu tenho que fazer. Tudo isso eu tenho que pensar, mandar mensagem, recaptar algumas pessoas. Então, eu acabo fazendo de casa e elas ficam, às vezes, se dividindo. Mas já aconteceu de estar as 3 na clínica e fica apertado. Deixa eu falar que agora tu tocou num ponto que é algo que eu realmente estou passando neste momento e tô vendo muito isso, você falando agora. Que é a questão de, eu tenho que ir atrás das compras, eu tenho que chamar ali os leads que estão chegando para converter ou não, para agendar uma sessão ou uma chamada de vídeo para apresentar tudo. Eu tenho que fazer os contratos, eu tenho que atender, eu tenho que fazer o marketing, tenho que gravar conteúdo. Eu tenho um rios exatamente disso. É muito bom. Você, no seu mundo, é empreendedor. Quais que você acredita que sejam as principais contratações num primeiro momento? E não digo numa questão de, vamos expandir a empresa. Não é para trazer a empresa ali e expandir em termos de colaboradores. Mas de demandas que nós, como as empreendedoras, tem que cuidar do negócio e também da expertise, seria o ideal, na tua concepção? Tá. Assim, acho que ponto 1, contabilidade. Tem que ter. Não tem como não ter, na verdade. Burocracia, né? Burocrático. Por exemplo, eu emito as minhas notas fiscais, então eu ainda não tenho 100%. Hoje você é MEI? Ou não, é empresa? É empresa mesmo. Maravilha. Então, eu sou obrigada a emitir as notas, né? Então, essa parte eu faço. Mas a outra parte toda dos impostos, das coisas que a gente precisa estar atenta, isso é com eles. Não, na verdade, nem teria como não, né? Mas tem muita gente que abre uma empresa e começa errado. Eu tenho amigas que me falaram assim, nossa, eu nunca fiz nota fiscal dos meus atendimentos. Uma pessoa que atendia muito e recebia no CPF. Então, isso não... Nossa, já tava pra lá do MEI já e não sabia. Não. De certo, não tinha nem a noção. Não era MEI, não tinha tudo no Pix. Então, assim, isso é errado. Tem que ter uma contabilidade, com certeza. Independente do ramo, né? Eu acho, assim, alguém pra limpar também. Pra ajudar na demanda... do espaço. De higiene. Mesmo. Principalmente, assim... Eu acho que algumas empresas a gente consegue se virar. No começo, eu que fazia limpeza.
Eu fazia. E hoje eu ainda faço, porque ela só vai uma vez na semana. Mas aquela coisa mais grossa Pesado, tem que ter. E tem que ter essa higienização, principalmente na área da saúde. claro. Né? E aí, claro, tá tudo principalmente... sempre muito limpo e muito cheiroso. Principalmente para quem tem espaço físico. É, Aqui, espaço isso. físico, né? É. Claro, contabilidade é algo importante mesmo que se você tem o seu negócio no digital apenas. Sim. Uhum. E se são home office e tudo mais, ok. Uhum. Mas a limpeza, principalmente no físico, acredito. É, verdade. E outra coisa, assim, eu acho que o marketing, porém, é complexo. Porque requer um investimento. A gente estava falando disso antes. Vamos trazer essa temática também. Você comentou, né? Cara, encarece demais para quem tá começando. Carece. Porque a gente fala assim, a gente vê tanto conteúdo na internet que fala assim, é fácil estar no digital, começar a vender, fazer suas gravações. Mas a gente não imagina o tamanho do desgaste e de entrega de tempo nessa produção de conteúdo, se a gente tá sozinho. E eu vou te dizer assim que talvez uma coisa que eu observo muito é que hoje a gente tá no mundo digital, né? Tem pessoas que só trabalham com isso. Então é completamente diferente. Quando tu só trabalha com isso, acaba ficando mais leve, né? E por exemplo, eu acho que se tu não tens uma profissão em si realmente que envolva um certo nível de como é que eu vou falar? De passar essa credibilidade. Não tem tanto cuidado, né? Como, por exemplo, muitas blogueiras que têm milhões de seguidores. Vitória. Não é? É a Virgínia. Virgínia. Peraí, Victória é a minha convidada. A Virgínia. Por exemplo, né? Ela não tem um cuidado em como ela vai se posicionar, o que roupa ela vai aparecer. Ela só é. Ela só é influenciadora. Não, ela é ela. Exato. E isso tá tudo bem, né? Eu acho incrível essa nova área que surgiu nos dias de hoje. Mas, sendo profissional, é uma dificuldade. Porque tu não pode falar o que tu quer do jeito que tu quer, nem expor tuas opiniões 100% do jeito que tu quer, porque nem todos os teus clientes vão pensar como você. Isso pode criar a pessoa já não vai mais querer comprar, né? Então, eu até perdi o meio da onde eu tava, da tua pergunta. A gente tava falando... Também? A gente Foi tão desviou pra longe. influencer, né? Isso! Mas- Não, mas eu acho que foi Do marketing. do marketing, do investimento do marketing. Exato. Isso, tá. Voltamos. Então, eu acho que quem tá começando é muito difícil porque é muito caro. É caro. E às vezes, quando tá começando uma empresa, às vezes não, 100% do tempo, tu precisa dar esses recursos até pra ter, quando tu abre uma empresa, tu não tem nada. Tu não tem um caixa, né? Que diz, tem que ter 3 meses, pelo menos, de respiro. Tu não tem nada, e tu só tem conta. Às vezes você tem aí a sua grana guardada, mas assim, a gente tá falando da Vic com um espaço físico, que já é um investimento inicial só pra ter o espaço. Você Tem já aluguel. sai, na verdade, quase que no negativo, se tu não tem Já um sai. caixa de fato só pra isso. Porque E daí quando sai do teu bolso. Tu né? abre e vai sair do teu bolso. Exato. Tudo vai Exatamente. sair do teu bolso, né? O físico. Então, até tu ter um respiro e a coisa começar a girar, que tu vê, não, agora eu posso investir. O marketing acaba não sendo tanto prioridade naquele primeiro momento. Só que aí eu acho que tem que ter coragem. Nossa, agora você falou pra mim. Porque faz a diferença. Eu falo tanto Às da vezes coragem. a gente fala assim, eu vou investir esse dinheiro que muitas vezes não tem. Tu vai tirar do teu salário, né? Sendo dona da empresa, tu vai tirar do teu salário. Essa é a realidade. Não vai tirar da tua empresa. Né? Tira de ti. Tá tudo bem. Pra voltar mais. Então, talvez... Demora um pouco, né? Alguns meses. Mas depois que tu começa a ver o resultado, engrena. Então, às vezes, a gente precisa ter coragem pra botar aquele dinheiro, em vez de guardar ou botar no bolso, enfim, como salário, e dar pra empresa pra ela começar a se Redefinir algumas retroalimentar. prioridades, né? Tirar um pouquinho daqui, que talvez já esteja demais, colocando ali na empresa em algum ponto, e trazer essa outra prioridade que é o marketing. Bom, você falou pra gente, então,
primeiro investimento, que era Contabilidade. depois limpeza, claro, se tu tá num espaço físico, porque é mais um tempo teu, tu precisa ter alguém ali para cuidar disso para ti, para ter o ambiente, e também o marketing. Eu né? digo assim, as pequenas tarefas a gente tem que aprender a delegar. Porque senão a gente não consegue se entregar de coração pro que realmente não pode ser delegado, Exato. tendo uma empresa. Né? Que é o que só tu sabe fazer, né? É. Você abriu por um motivo a empresa. Você não traria aqui, porque você já falou que não tem a recepcionista, mas a questão de um atendimento, tu acha que não é necessário? Eu acho que é necessário. Como eu me pego pensando nisso, porque ao mesmo tempo em que o marketing está convertendo, tem muitos leads chegando ali que, por exemplo, às vezes eu estou fazendo outra coisa naquele momento. Se eu falo com aquele lead, sei lá, passa 2 ou 3 horas, já esfriou. Já esfriou aquele lead ali. Então, também é importante. Né? Agora, o que eu peguei, né? Uma secretária virtual, mas ela é uma pessoa. Só que ela fica em casa. Então, ela... É uma nova modalidade de trabalho. Eu não conhecia também, assim. Mas é uma pessoa que ela é secretária, ela atende várias empresas, ela fica com WhatsApp. E aí, ela responde pra você. E aí, por exemplo, se ela não sabe responder, ela deixa como não lida. Eu sei que eu tenho que responder. Mas, no geral, ela filtra. Mas eu pago só o período da manhã. Então, tu pode escolher os períodos que tu... Nossa, isso é muito bacana. Isso é muito bacana. Por quê? Porque muitas vezes eu já recebi um feedback assim, de uma pessoa que eu consegui converter também no digital. Veio pra mim. E logo na sequência eu respondi. Eu demorei um pouquinho e respondi ele. Já agendamos a chamada de vídeo. E converti. Só que o feedback que ele me deu, porque eu também perguntei, o que te fez me procurar e estar aqui nessa videochamada? Eu sempre questiono, né? E aí ele falou assim, eu sabia que eu não estava falando com um robô. Olha só. Porque você demorou um pouquinho, mas me respondeu logo na sequência. E eu sabia que ali o atendimento que era a Jordana que estava falando comigo. E não a automação. Que legal, né? Eu tentei automação ano passado, inclusive. Gastei um belo de um dinheiro treinando lá uma plataforma que tinha de robozinho desses, né? E aí, enfim, eu fiz um prompt pra ela gigantesco de todas as possíveis perguntas, de tudo que podia vir pra ela ficar inteligente. Assim, passei uns meses com essa empresa. Pra ficar inteligente e com com o meu jeito. Teu jeito. Assim, tudo, o jeito de responder, o emoji, é loucura, sabe? Quando ela acertava, era loucura, porque parecia eu falando. Só que ela começou a errar muito também, porque a gente não consegue prever. Tem pessoas que fazem perguntas muito imprevisíveis, e aí ela começou a errar. Confundir, falar umas coisas erradas, e aquilo foi me dando trabalho em dobro. E aí eu desativei. Olha só, mas é bom Mas saber, eu sei que tá? tem algumas empresas que funcionam bem com isso, principalmente com aquele pré-atendimento, né? Não o atendimento final, né? Não Final, algo mais isso. complexo, mas o início. Aquela coisa básica, nome, o que você procura, já é nosso cliente, qual é o seu CPF, vai fazendo perguntas e ela colocava no sistema, ela fazia tudo. Só que aí aconteceu que ela marcou uma pessoa e não botou no sistema. E aí eu não fui atender. Entendi. E aí foi uma gota d'água, assim. Entendi. E quanto, tu lembra? Consegue abrir pra gente mais ou menos o investimento dessa... Ai, deu uns 10 mil. Ano? Não, de primeiro momento, pra alimentar ela. Aí depois, o ano eu nem sei, porque eu nem cheguei a fazer. Ah, tá. Era assim, tu fazia uma vez esse acompanhamento 10 mil com a já no empresa. Foi 5 e 5. Na verdade, ele dividiu pra mim. Mas tu fazia esse acompanhamento com essa empresa e eles deixavam pronto. Aí depois, tecnicamente, tu não precisa de alguém Cuidando ali, do né? tempo. Não é uma coisa que precisa. Era como se fosse resolver isso. Vai alimentando. Mas é legal ter esse... E aí o tempo era o tempo que a gente conseguia passar pelo menos uma semana sem... Que ele ia parar, né? De ajudar. Sem ter erros. Só que não aconteceu. Não sei. Pode ter sido um azar meu. Né? Eu sei que tem algumas empresas que funcionam super tem bem. várias hoje em andamento também. O pessoal tá investindo muito nisso. E eu acho que vale muito também de como você usa, até onde usa. Né? Aí vai de avaliar até que ponto da conversa vale ter automação e depois ser você mesmo.
Mas já deve ser uma mão também, já ter... E essa opção da atendente virtual sendo uma pessoa, nossa, isso aí tá virando também uma tendência, uma demanda aí de mercado, porque o pessoal tem procurado muito. E tem saído da automação, porque já tá vendo que tá tudo muito robotizado. Isso, né? exato. E é legal porque daí ela não ocupa espaço no espaço físico, por exemplo, porque eu não tenho esse espaço físico. Faz só essa primeira e depois... Só a triagem, digamos assim. Mas muitas vezes acaba que não funciona tanto porque, como são perguntas específicas e muito íntimas, acaba que Tem que ser você. responder Tem que ser você. eventualmente, sabe? Maravilha. Vicky, você tem propósitos, assim, ou planos para escalar no digital no sentido de trazer algo online? Você já pensou nessa opção? Ou eu estou falando aqui algo que está abrindo sua cabeça agora? Assim, já pensei, tá? Em cursos, gravar cursos para disponibilizar na área da harmonização e do cabelo, né? Porque hoje eu sou professora, mas é presencial. Então, faculdades, algumas instituições, não só aqui no Brasil, também eu acabo viajando. E eu sei que o meu futuro, eu gostaria, né, de focar um pouco mais na minha família. Porque a gente acaba, né, mulheres... Chega uma hora que a gente quer ter uma família, tem a questão da idade também, né? Você tem quantos anos? 30, vou fazer 31. E também nunca quis ser mãe muito mais velha, sabe? Então, talvez isso seria uma opção para continuar entrando a renda. Principalmente naquele momento em que eu precise não estar na minha empresa. Mas a minha ideia nunca vai ser fechar a empresa física, nem não estar ali, né? Mas a gente acaba diminuindo. Né? E isso é uma renda que fica rodando ali para ti, ela vai vendendo. Porque e tu não precisa estar ali, né? É um esforço inicial que depois vem a recompensa. Bom, sem precisar... Fica o convite para ti, precisando de um espaço para fazer as gravações, ou se quiser fazer as gravações lá também, no teu espaço, que é muito bonito. Conta com o pessoal aqui do Fala Litoral, da produtora. Já vou pegar o porque contato. É de altíssima qualidade, de verdade. Eu também fiz já o meu curso aqui. Bom, depois você vai ver o seu episódio, vai ver a qualidade das nossas gravações também. Mas eu acho que é interessantíssimo para você já ter alguma coisa rodando, tá? Nem que seja ticket menor, né? Um ticket menor, algo mais... E aos poucos você vai escalando para chegar também no teu high ticket. Por exemplo, você converte depois, eu quero ter esse meu espaço mais em casa, para curtir meu filho, e até mesmo porque tem um período que a gente fica mais em off mesmo, né? Não vai estar lá o tempo todo na clínica. Por que não trazer consultorias, mentorias para empreendedoras do teu nicho? Já liga Fica o aviso. Já fica o alerta. Vi que você sabia que já deu 1 hora. Já? A gente passou muito rápido. Super rápido. Bom, pra gente ir seguindo pra nossa finaleira, eu quero que tu compartilhe com a gente qual que é o que te motiva todo dia a estar na clínica, o que você deseja que a pessoa que chegue lá no teu espaço sinta, eu acho que essa é a palavra, dentro da tua clínica e passando aí pelas tuas mãos. Tranquilidade, acho que é o primeiro ponto, assim, tranquilidade, que mesmo ela indo fazer um procedimento, ela vai ser muito acolhida, ela não precisa ter medo, ela não precisa se sentir insegura, isso é o que eu tento passar. Porque existe muito esse nervosismo, né? Agulha, tudo mais. Ninguém gosta disso. Mas se sentir que ali é um espaço aberto para ela ser ela mesma. E o que me motiva, eu acho que é realmente fazer a diferença, ajudar no caminho de mostrar para a mulher o que porque o que a gente falou ontem, nem sempre o que a gente enxerga no espelho é o que os outros enxergam na gente. A gente sempre vê as nossas imperfeições antes das nossas qualidades. Então, é mostrar as qualidades, deixar lindo o que já é lindo, mas um pouco mais
Pra um ela, pouquinho né? mais para ela pra que se ela sentir enxergue. segura, para ela passar a se enxergar como nós enxergamos, como os outros na volta dela que amam ela enxergam. Acho que é isso. Que lindo. É um propósito muito, muito, muito genuíno. Muito teu. E eu acredito que é justamente isso que você consegue trazer no seu posicionamento, né? De o autocuidado ser sim uma busca para essa autoestima que já tem que ser dela, resgatar a essência da pessoa, mas ao mesmo tempo a estética ser uma aliada e não uma fuga. Exatamente. Ser Né? a cereja do bolo. Exato. E o que você diria para a pessoa que busca encontrar essa essência? O que tu recomendaria, assim, 3 atitudes para melhorar essa autoestima da pessoa, para ela realmente fazer por ela, sabe? Acho que autovalorização é um primeiro ponto, né? Isso que eu acabei de falar, né? Se enxergar como muitos nos enxergam. Como a gente se põe no mundo, né? Como a gente se posiciona, como a gente comunica ao mundo. Movimento. Então, pequenos hábitos que a gente pode estar fazendo de diferente para alcançar a versão melhor que a gente quer da gente, né? Então, vou fazer exercício, não precisa ser todos os dias da semana. Pode ser 3 vezes na semana, 2 vezes na semana, já tá melhor que nada. Exato. E com pequenos passos e evoluindo para esse lugar, né? De mais autoestima. E a última, eu acho que é ser grato pelo que a gente, amor, alma, né, essência, ser grato por quem a gente é e não olhar tanto para o futuro ou para quem a gente deseja ser, né, agradecer o hoje, aquilo que a gente começou conversando e só ser. Maravilhosa, maravilhosa. Principalmente no mundo digital. Ser você mesma. Parar de se comparar. Parar de ficar ali só olhando a vida perfeita e a estética perfeita do outro. O que eu vejo é que o Instagram é um recorte. Não é a realidade. Não é a realidade. É a tua realidade, 100%? Não. Nem a minha. Eu não vou lá postar o dia que eu tô chorando, o dia que eu tô me sentindo feia, o dia que eu tô... Não vou. Eu só sumo nesse dia. Exatamente. E ninguém percebe. Ninguém percebe, ou até percebe né, passou. Então, assim, todo mundo vai botar o melhor, o mais bonito. Ou, às vezes, até o que não é verdade. Exatamente. Eu já vi tanta coisa que não é verdade, assim, que tu conhece a verdade e a outra não é a verdade. Então, não acredita no que tá lá. Acredita no que você realmente sabe que é verdadeiro. E tente ser verdadeiro lá. Diferente. Maravilhosa. Quer dar um recado final aí pra quem tá acompanhando esse episódio, chegou até aqui com a gente? Ai, foi um prazer estar aqui hoje, foi um susto. Foi um susto, convidei ontem e já está aqui. ó. Vim, porque a gente tem que sair da nossa zona de conforto. Parabéns pela obrigada. coragem, adorei. Bom, você já tá acostumada a fazer podcasts, né? Mas aqui, ó, o lado da mesa, quando ele muda, É diferente. não é tão fácil assim, tá? É como se fosse a primeira vez. Muito Foi bom. um sentimento. Muito obrigada por ter vindo. Adorei o nosso papo. Eu também. E, gente, minha recomendação pra você, ó, se você busca realmente um tratamento estético, quer se cuidar, elevar a sua autoestima, procura a doutora Vicky Zucchi. Seu Instagram pra gente? Doutora Victoria Zucchi. Exatamente, vai lá, acompanha o trabalho dela e pode confiar de olhos fechados, porque você não vai ser atendida somente para modificar ou melhorar a sua estética, mas também para ter esse relacionamento com uma pessoa que é maravilhosa, como você acabou de ver. Foi Muito um prazer obrigada. estar aqui, muito obrigada. Vamos finalizar o Vamos. nosso lift. E até o próximo episódio. Tchau. Beijo. Hoje eu vou te mostrar um combo que eu amo da GED Nutrition. Multivitamínico da GED Nutrition me ajuda muito na energia, no foco, na imunidade e até naquela leseira que dá na gente no meio da tarde. E o ômega 3, esse aqui é meu xodó e eu tomo todo dia pela manhã porque ele me ajuda muito
no humor, na clareza mental e também no foco. Ah, e pode confiar, a GED capricha muito na fórmula, na pureza, na dosagem. Não é placebo, é resultado. Você, hein? Ômega 3 da GED Nutrition e multivitamínico também.